esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas? No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão e irmã. Continuamos, com um evangelho hoje que também nos deixa assim um pouco perplexos, porque realmente nós não podemos enganar a Deus, Jesus mostrou isso quando estava aqui neste mundo. O Senhor conhece o coração do ser humano, E por isso Jesus, ele podia falar do jeito que ele falava, exortando, denunciando e anunciando a boa nova. Hoje a nossa liturgia, ela quer dizer que todos os seres humanos pecaram, que ninguém é melhor do que ninguém. Todos estamos num processo de conversão, de mudança de vida, mas é preciso humildade, Em primeiro lugar, para reconhecer que nós somos pecadores. Que muitas vezes, assim como diz São Paulo em outro momento, na carta aos Romanos, aquilo que deveríamos de fazer é o que a gente não faz, E aquilo que não deveria de fazer é que a gente muitas vezes acaba fazendo. Então, nós não podemos querer ser justificados pela lei, ou seja, dizer que nós cumprimos os mandamentos de Deus, porque isso é impossível ao ser humano. Quando, em determinado momento, Pedro pergunta ao Senhor, quem poderia ser salvo? Jesus diz, olha, para os homens isto é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, o que a liturgia nos convida, num segundo momento, é que nós também, assim como eu preciso da misericórdia de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus, todos os dias na minha vida, eu também, se eu fui renovado, se eu fui acolhido, se eu fui perdoado, também devo oferecer isso aos meus irmãos e irmãs. Aqui está o sentido de ser cristão, Aqui está o sentido de nós estarmos dentro da igreja. Isso não nos tira a responsabilidade de nós termos que falar a verdade, de nós termos que corrigir, de nós termos que, de repente, dizer para um irmão, para uma irmã ou para alguém, olha, vamos devagar, A palavra de Deus nos ensina uma outra atitude, uma outra ação, um outro jeito de ser, de estar no mundo, Mas isso deve ser feito sempre com muito amor, Não para denunciar e destruir a pessoa, mas para fazer com que a pessoa também reconheça e até mesmo agradeça a nós, ou a você, ou seja quem for, aquele
que está falando, está exortando, está corrigindo ele. Os fariseus não tinham, né, esse sentimento. Eram orgulhosos, né? Se achavam donos da lei, donos do templo, donos de Deus, né? Colocavam pesados fardos sobre os ombros das pessoas, né? Como diz o evangelho de ontem, mas não tinham nem coragem de colocar um dedo para poder suportar o peso das leis, né? O peso de tudo aquilo que muitas vezes, né, as pessoas e nós mesmos exigimos dos outros, mas não temos coragem, né, de fazer isso na nossa vida. Na verdade, o que o Senhor está querendo que nós olhemos para dentro de cada um de nós, para dentro do nosso coração, e que nós também possamos analisar nossas atitudes, né? Que muitas vezes, se nós tivéssemos uma câmera escondida, né, aonde nós estivéssemos e depois pudéssemos olhar o filme da nossa vida, nós também iríamos ver que, infelizmente, nós também erramos, nós pisamos na bola, muitas vezes os nossos sentimentos, os nossos pensamentos não são, né, aquilo que nós muitas vezes deveríamos refletir. Muitas vezes enganamos as pessoas com nossa postura, com o nosso jeito, né, de nos apresentar, mas são nossas atitudes, né, que vão demonstrar realmente quem nós somos. Porém, Deus vai muito mais além do que isso. São os nossos sentimentos, são os nossos pensamentos, são as nossas intenções que mostram, né, verdadeiramente quem nós somos. Outro dia, alguém falava assim, né, que o padre, ele realmente, no altar, é o próprio Cristo, é a verdade, persona Christi, né? Mas não somente no altar, nós devemos ser, aonde nós estivermos, a presença do Senhor, mas não somente o padre, todo o batizado deveria configurar a sua vida, né, ao Imaculado Coração de Maria, ao Sagrado Coração de Jesus. Então, o Senhor hoje nos convida a realmente fazermos uma profunda reflexão e procurarmos em tudo fazer a vontade de Deus. Especialmente procurar, com a graça de Deus, meditando, rezando, buscar viver uma vida nova, ser um novo homem, ser uma nova mulher. E é importantíssimo também nós aprendermos a não julgar os outros e também nem a nós mesmos. O único que pode julgar é Deus. Mas é importante que nós procuremos viver a verdade, né? Que nós procuremos pautar a nossa vida segundo o Evangelho, né? E também ajudarmos os irmãos com muita caridade a procurarem fazer o mesmo. Eu sempre digo, né, e isso eu aprendi dos meus formadores, que o padre, quando ele está falando, quando ele está catequizando, né, quando ele está exortando alguém, antes de tudo está fazendo isso para si mesmo, né? Em primeiro lugar, nós falamos para a minha pessoa, a primeira pessoa, né, o eu. E depois sim falamos para as pessoas. Isso não nos tira a responsabilidade de nós evangelizarmos, mas também de nós compreender que nós também precisamos ser evangelizados. Não somente o nosso jeito de ser, mas o nosso jeito de sentir, de pensar, de desejar lá no fundo do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.